Fala galera, alô você, estamos de volta, Kaká Gustavo Kaká, para mais um vídeo de um torneio jogado por mim, né? Joguei essa madrugada agora, o torneio se iniciou à meia-noite, né? E acabou aí por volta das 7 horas da manhã, né? É um torneio de 2,20, um ribai e um adion, um torneio bem deep, né? A maioria do pessoal joga aí acima de 60, 70 blinds. Eu acho que eu caí assim para poucas blinds no finalzinho mesmo do torneio só. O resto do meio pro fim, do início, meio e quase finalzinho já joguei sempre com mais de 100 blinds. Então é um torneio que é bom que o pessoal que tem um conhecimento maior do jogo, né, é favorecido por esse tipo de torneio. Né, a gente chegou na mesa final, não vou falar o lugar que a gente caiu, né, para não quebrar qualquer expectativa. Tá bom, moçada? A gente fez muita jogada interessante aqui nesse torneio. Acho que joguei um poker razoável nesse torneio aqui, bem tranquilo mesmo, bom de ser comentado, né? E é isso aí. Vamos passar aqui e ver o que a gente pode fazer. Como é um torneio de um ribai e um adion, eu já opto por fazer logo o ribai e já passar para 6.000 fichas, né? Vendo que alguns vilões também fazem isso, a gente pode tentar aí, quando estaquear um vilão já ficar bem deep aí logo no início, né? Fui aqui para 6.000 fichas, né? Se 8 reais aqui a gente folda fácil, né? Dame 3 também. Agora a primeira mão que a gente joga é um par de ais. O vilão aqui limpa, né? RB Renato aqui faz raise, né? Faz raise aí 120, ele pega 4 vezes o blind, né? Eu resolvo subir aqui para 310, né? Não é um size muito alto e eu acredito também que não é um size muito baixo. Não quero que ele fold muitas mãos, né? Que eu queria que ele entrasse. Então eu prefiro fazer um size mais baixo agora no início, né? Ele acaba dando call. O flop vem 7, 4 e 3, que é bom pra gente, na verdade, assim, não altera muito o nosso jogo, né? Ele dá check, a gente se beta meio pote, né? E ele folda. Tranquilo, puxamos o pote. No seguinte a gente tem Rei Vala, né? O vilão limpa de novo, né? Aqui eu subi 2,5 na intenção de jogar só contra ele, entendeu? Você pode ver que eu não subi um valor muito elevado, né? Só para jogar só contra ele realmente, né? Talvez o Big Blind queira completar também, enfim, né? E a gente vai jogar em posição com a mão razoável, mas que joga bem um pós-flop, né? Que joga bem em posição principalmente. O cutoff da call, né? O botão aqui vem de tribet, né? E aí sim, eu acho que a situação agora se inverte um pouco, né? A gente passa de uma situação confortável aparentemente, né, para uma situação agora mais desconfortável, né? O TG resolve dar call, eu prefiro foldar essa mão, né? Eu vou jogar, talvez, por mais que eu acerte, talvez o valete ou o rei, não sei se eu estou na frente, então eu prefiro foldar essa mão bem tranquilo. Mão seguinte, Ás e 6 a gente folda, Ás e 5 também, Rei 5, Dame 9, 5 e 2, Valete 3, 9 e 8, né? A mesa roda em fold. Aqui o vilão limpa. Eu poderia ter subido aqui light, né, de 8 e 9 off, que é uma mão que joga bem um pós-flop, né? Mas como os blinds estão bem iniciais aí, se eu aumento aqui tipo 150 por aí, talvez um pouco menos, talvez, enfim, isso é um número muito pequeno que não vai causar grande efeito nos jogadores. Então eu prefiro fazer esses reis mais light mais para frente quando os blinds estão maiores, né? Porque causam um efeito maior, enfim. 3 e 4 a gente folda, dame 5 também. Foldamos aqui algumas mãozinhas. Par de 2. Eu fiz 2.2, deixa eu explicar esse raise, né? Eu costumo fazer raise com qualquer par, né? Se chega pra mim, chega em gap, né? No caso aqui eu no TG, né? Então não tem como não chegar em gap, mas enfim. Eu costumo subir por um motivo. Muitas vezes que a gente limpa, a gente acaba recebendo aí alguns reis aí de, aliás, a gente recebe alguns reis aí do meio da mesa que acaba custando um pouco mais caro pra gente. Por exemplo, se a gente limpa aqui 40, o vilão do botão faz 120, entendeu? Então, às vezes esse valor ele passa a ser mais caro pra gente ver tentar acertar a trinca do que a gente mesmo fazer o raise, entendeu?
Então, a gente, além disso, quando a gente faz um raise, supondo que as blinds estejam mais altas, por exemplo, 200, 400, né, que a gente faz tudo 880 com par de 2, quando a gente pensando em range, né, de UTG, tirando essa ideia que a gente tem um par de 2 aqui, mas o range de UTG é o que? Alguns ases, né, alguns suited connectors, tipo rei dama, né, dama e valete, enfim, algumas dessas mãos, né, em vista que talvez quando a gente não acerte a trinca, mas vem um bordo do tipo Ás 5 e 8, né? Que é um bordo bem seco, né? E como a gente tá fazendo a abertura aqui de UTG, em tese a gente tem aquele Ás, então a gente pode tentar comprar aquele Ás em uma cebete, né? Então funciona várias vezes isso, entendeu? Então eu sempre sempre abrir de pares em vez de dar só limpo, entendeu? É o Big Blind da call. A gente não acerta a trinca, ele vai de check. Eu poderia ter se betado aqui, mas eu optei por dar check, né? É, não acho de todo mal quem faz o c-bet, entendeu? Mas eu prefiro de check, é um bordo meio seco, né? É até um bordo bom para poder se betar, né? Mas eu optei por dar check. No turn vem o rei. O vilão sai betando aqui um pouco menos de meio pote. Eu prefiro largar. Não vou querer realmente envolver muito com esse parzinho de dois. Rei 5, foldei, rei 3, 8 e 3, Ás e 2 no botão. Vilão já abre aqui 3x, eu prefiro foldar, tranquilo. 3 e 7, 8 e 2, 8 e 2, o dama e 8 também foldamos. Par de 8 aqui no Big Blind. Vilão do TG limpa. O Small Blind, ele sobe 3x aqui, né? Interessante esses reis de Small Blind aqui, né? No caso aqui, porque geralmente dá a ideia que deve ter alguma mão forte, tipo Ás e Dama, Ás e Rei, Ás e Valete, nesse nível de Blind, né? Que está subindo aqui, talvez alguns pares, né? Talvez Rei Dama, Rei Valete, alguma coisa desse tipo também, né? Que ele pode aí subir pelo fato de cara ter dado limp. Eu resolvo dar call, porque primeiro que a gente está bem deep, né? É, Outra coisa, se eu acerto uma trinca, né, eu posso tentar, pelo fato dele ter feito um raise aqui do TG, do Small Blind, indica que ele deve ter alguma mão forte. E se, por exemplo, eu acerto a trinca e ele acerta também a mão forte dele, a gente pode tentar estaquear esse vilão. Então, as fichas futuras que a gente pode conseguir, se a gente acerta, são consideráveis, né? Então, eu opto por dar call. Não vai causar, se eu perco e não acerto o 7 foldo, não vai causar grande diferença no nosso stack, né? O fato é que a gente acerta a trinca, né, no flop. Eu prefiro sair betando aqui para cobrar alguns draws aí, né, de sequência, enfim, apesar de ser um board seco. Vou ganhar muitos calls desse vilão aqui, porque ele foi o agressor do pré-flop e bateu, provavelmente deve ter batido tudo abaixo da mão que ele tem, né? Então se ele tem tipo par de 10, par de valete, que também era possível, né? Algum Ás e Rei, Ás e Dama, ele provavelmente vai pagar. O vilão aqui dá call, né? Ele também dá call. Aqui acertou um rei, pode ter acertado o range do vilão dele. Aqui a gente não tem muita noção do que esse cara tem, porque ele limpa pré-flop e depois vai dando call, né? Talvez alguns draws, talvez alguns pares menores, né? Ele dá check, eu continuo se betando aqui. Aqui eu faço um bet size de meio pot, né? Ele de novo faz call. Aqui o vilão ele faz a tribet, né? E aqui realmente eu coloco ele nesse range que ele deve ter acertado o rei realmente, né? É bem provável de que esteja na mão dele, né? E pelo fato da tribet indica isso. Eu faço a 4bet aqui, que é já para tentar abraçar ele, né? Por exemplo, vai que, por exemplo, ele tenha um dame rei. Se por acaso um rib vem um ás, pode deixar ele um pouco desconfortável, de forma que ele não queira mais se envolver nessa mão. Por isso que eu faço a 4bet. Eu, assim, em tese expulsei o vilão, né? O outro vilão da mão. Ele acaba dando só call, né? O turn a gente faz full house, né? E ele sai betando nosso all-in. A gente paga, ele tinha realmente um rei vala. Perfeito. Continuando aqui. Já puxamos um belo pote, já dobramos, né? Já estamos aí bem deep agora.
4 e 9 a gente foldou. Valete e rei. O vilão abre de UTG1. Ele abre ali praticamente um mini raise, praticamente, né? Um pouquinho mais, 2,5 acredito eu. Né? Eu dou o call, eu não gosto de fazer aqui uma tribet, pelo fato de ele ter feito a abertura aqui de UTG1, né? Que em tese é um range que deve estar dominando a minha mão, provavelmente, ou também talvez não. Né? E o Vale Rei ele é uma mão que joga bem no pós-flop. Né? Outra coisa, eu estou em posição. Enfim, eu prefiro dar só o call. Né? O bordo bate 9, 2 e 3. Né? Que eu acredito realmente que não esteja na mão do vilão aqui. Né? Para quem abre de UTG, o 9, o 3 e o 2 muito provavelmente não está nessa mão dele, né? Talvez até na mão do Big Blind mais que na dele, né? O fato é que ele sai betando aqui praticamente meio pote, um pouquinho mais. Eu resolvo dar call, mais por flat mesmo, né? Eu vou tentar ver qual que vai ser a reação dele no turn. Se por exemplo ele dá check turn, e aí eu vou fazer um bet size aqui para tentar puxar o pote, né? Em vista que eu acho que esse board aqui não esteja na mão dele, ele está em um blefe. Tá fazendo um blefe aqui, né? O Big Blind folda. Aqui bate um blank, né? Acho que não muda nada. E aqui ele continua betando aqui agora 70% do pote mais ou menos, né? Aqui não tem como fazer nada, tem que foldar, né? A gente tinha duas overs também que poderia bater e a gente podia ganhar algum valor na mão, mas com esse blank aí a gente não adianta. E o fato dele ter ainda continuado, soltado o segundo barril, só nos induz que ele realmente pode ter alguma coisa aí. Talvez algum pocket, tipo 10-10, alguma coisa assim. Foldamos tranquilo, 9 e 3 a gente folda também, rei 6 também, 3 e 2 também, 2 e 8, dama e 7, rei 5. Aqui vem um valete ás. O vilão aqui a gente já tá criando um metagame com esse vilão, né? Já foi aquele vilão que a gente ganhou com a trinca, né? Ele voltou pro jogo, né? A gente viu que ele faz uma abertura feito aquela abertura de small blind de rei e valete, né? De ouros. Então, em tese, uma mão fraca, né? Para jogar fora de posição contra dois vilões. Né? Enfim, então eu já tenho uma ideia que ele é um pouco loose. Então a gente já tem esse metagame aqui com ele, né? Aí o que acontece? Eu opto por dar call, né? Por ser uma mão que tem algum valor, principalmente contra esse vilão, né? Eu prefiro não fazer a tribet aqui, porque se ele só me dá call, eu vou jogar fora de posição e isso é mal. Né? Quando eu dou só call também eu escondo um pouco essa minha mão, que é uma mão contra esse vilão razoavelmente forte, pelo fato dele estar no botão e fazer abertura aí com grande range de mãos, né? É uma mão que joga bem um pós-flop também, né? A gente pode acertar aí alguns draws de flush e sequência, né? Em tese eu só dei call para ver o que pode bater. Sei que aparentemente ele é um vilão agressivo quando ele valorizou muito aquele rei valete dele, né? Então sei que ele pode aí. Posso tentar estaqueá-lo de novo, né? O fato é que a gente acerta dois pares no flop, né? Aqui é uma estratégia que eu utilizo contra geralmente esses jogadores um pouco mais agressivos, que não vão foldar de primeira, né? Eles não vão foldar um bet size. No caso aqui uma donkey bet, né? Eu saio betando aqui menos que meio pote. Dando ideia de fraqueza mesmo, porque eu não quero que ele fold. Eu tenho dois pares, eu não tenho razão nenhuma aqui para achar que eu estou atrás ainda mais desse vilão, né? Eu quero realmente induzi-lo a talvez me tribetar aqui. Se ele me der só call, provavelmente eu vou de check turn, né? Para dar essa margem para ele errar, né? Porque ele pode ter me flotado aqui, por exemplo, supondo que ele tenha um sei lá, um rei dama, né? E ele tá aí dando call mais por flat mesmo, para ver qual é a minha reação turn, apesar dele ter a broca, do que por valor, né? Aí o que acontece? Exatamente o que eu falei, né? Ele me tribeta, né? Ele me tribeta um valor até razoavelmente pequeno,
Fiquei com receio de que aqui, se eu fizesse uma 4bet nele, ele poderia foldar a mão, né? Então eu optei só por dar call, e esperar dele. Tudo bem bater um 8 pode dar sequência, mas acho difícil que esteja isso no range de mão dele. É possível, mas eu acredito mais no AIS do que realmente na própria sequência, né? Eu venho de check exatamente para induzir a ele betar, né? E a gente vai vir aqui de tribet para tentar cometar ele, né? Eu não foldo mais para nada com essa mão que eu tenho, né? Aqui ele vem betando mais de meio pote, né? E aqui sim eu penso que pode ser que ele esteja querendo me abraçar caso eu volte nele. Eu resolvo voltar. Eu voltei não tão pesado, voltei 2 vezes e meio o size que ele colocou, né? Mas em tese eu estou colocando ele praticamente all-in, né? Penso que ele não vai foldar se ele tem o AIS. Talvez ele folde, não sei, enfim. Eu espero que não. Cabia o call aqui. Pode ser que cabia o call, mas o fato, por exemplo, se eu dou só call, bate um blank river, né? Se a gente sai betando meio pote, é possível que ele não pague, entendeu? Por exemplo, se ele não acertou a broca. Aqui eu acho que ele ainda paga por alguns draws. Por exemplo, você tem flush draw, pode ser que ele pague para tentar acertar o flush river, né? Agora, se eu só deixo para betar no river, que não melhorou muito a mão dele, ele vai querer abandonar com facilidade a mão dele. Então eu prefiro for betar aqui no caso, né? Aliás, tribetar aqui no caso. Aliás, fazer raise aqui no caso, né? Fazer raise aqui no caso. É, e aí ele acaba foldando. Enfim, acho que foi bem jogada a mão, né? Eu quis induzir o vilão, tentei abraçar ele de toda forma possível, mas infelizmente não teve como. Pessoal, tá bom, eu vou parar esse vídeo por aqui, né? O próximo vídeo a gente segue aí com continuação no torneio. É um torneio de 2,20, um rebuy e um add-on, tá bom? Pegamos desde a final. Um abraço pra vocês, galera. Fiquem com Deus.